Olá, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária. Uma vez mais, esta semana iremos ter o tema Universidade do Minho. A comunidade académica volta a estar em destaque neste programa semanal e uma vez mais também é uma entrevista conjunta aos três órgãos de comunicação da Rádio Universitária, ou seja, a Rádio Universitária do Minho, a OMTV e também Jornal Académico. Esta semana connosco temos o Dr. Laborinho Lúcio. Doutor, antes de mais, obrigado por ter aceito este convite para esta entrevista aos três órgãos. A conduzir esta entrevista iremos ter, à semelhança das últimas também, eu próprio, Daniel Silva e Nuno Cerqueira, também ambos colaboradores da Rádio Universitária de Minho. Doutor, eu começaria com um tema que tem marcado a agenda mediática das instituições de ensino superior, que é esta questão do financiamento e o estrangulamento que está a ser imposto às universidades. Recentemente, na tomada de posse do reitor da Universidade de Minho, António Cunha, teve um discurso onde referiu exatamente isso. No dia seguinte, coincidência ou não, o Conselho de Reitores pronunciou-se aqui nesta casa acerca desse mesmo financiamento, inclusive levou ao pedido de demissão do próprio presidente do CRUP. Como é que vê esta situação a que as universidades estão neste momento sujeitas? Eu começava por agradecer o vosso convite, dizer-vos que sou eu quem agradece e dizer-vos do gosto que tenho em dar esta entrevista e em poder também desta forma dirigir-me à Academia e à Universidade do Minho no seu conjunto. Claro que vejo com preocupação a questão do financiamento do ensino superior, vemos todos com preocupação e vemos-la com uma preocupação que assenta em dois pilares fundamentais. Por um lado, o do financiamento propriamente dito, do ponto de vista da quantidade em que se analisa o financiamento e, portanto, numa perspectiva global de financiamento do ensino superior e da universidade. Em segundo lugar, e porventura até sobretudo mais neste ponto, no que se refere à imprevisibilidade daquilo que no fundo é a disponibilidade financeira dirigida às próprias universidades, que não permite que estas possam, como naturalmente lhes cabe, tendo em conta a sua natureza, programar e projetar, quer plurianualmente, quer mesmo já no contexto de cada uma das anuidades. Isto é, a quebra do financiamento, que tem vindo a ser sucessivamente aumentada ao longo de cada ano e dentro mesmo de cada período ao qual o orçamento se refere, é desde logo em si alguma coisa de profundamente preocupante. Desde logo porque as universidades, e este é um dos aspectos que eu gostaria de referir, sendo que as universidades não se excluem da necessidade, obviamente, de fazer ajustamento e delas próprias serem envolvidas no processo de restrições que tem de caber a todas as instituições, tendo em conta o quadro atual da vida portuguesa, que todos conhecem, não estando as universidades a querer isolar-se desse processo e, pelo contrário, tendo elas sido sucessivamente sujeitas a cortes que já são significativos nesta altura, é bom ter-se a noção do efeito dos cortes sobre as instituições relativamente aos quais eles se dirigem. Há instituições, e a universidade é uma delas, que pela sua dimensão e por aquilo que projeta na sua atividade em termos de médio e de longo prazo, são instituições muito ligadas à saúde da estrutura do Estado em geral e muito particularmente de um projeto educativo global que envolve o ensino superior. Ora, os cortes relativamente a instituições desta natureza, que são marcados pela conjuntura, acabam por se repercutir de tal forma negativa no médio e no longo prazo que os efeitos negativos que daí advêm são bastante mais prejudiciais e podem ser, em alguns aspectos, quase que irrecuperáveis. E, portanto, esta é uma situação que tem necessariamente de ser analisada neste contexto e que se prende claramente com a dimensão quantitativa dos cortes. Mas há outra, que é aquela que porventura nos preocupa mais, que é o facto de esta tipologia de corte não permitir garantir a previsibilidade que é essencial para que as universidades possam organizar, possam programar a sua atividade, possam conduzir a sua gestão e possam inclusivamente ter a sua gestão controlada até pelos órgãos que têm permissão de fazer, como ser os respectivos Conselhos Gerais. É muito difícil programar, é muito difícil assumir compromissos que muitas vezes têm projeção no tempo e no espaço, e sendo assim, com esta imprevisibilidade que sistematicamente vai sendo aumentada, ela vem simultaneamente, juntamente com a dificuldade do financiamento na sua globalidade, criar uma situação hoje particularmente preocupante no ensino superior
e nas universidades em particular. Mas, na sua opinião, acha que deveria ser criado aqui, para colmatar essas lacunas, uma espécie de um regime de exceção para as universidades? Eu não creio que estejamos a falar em regimes de exceção. Repito, não se trata de colocar a universidade numa situação de favor, e muito menos de exceção nessa dimensão. Trata-se de induzir os cortes, tendo em conta as respectivas consequências e as consequências de médio e de longo prazo, que são aquelas que, no fundo, tornam mais graves os efeitos que resultam da aplicação dos próprios cortes. E há estruturas ou instituições onde essa perspectiva tem que ser claramente colocada sobre a mesa. Porque nós podemos, inclusivamente, encontrar resposta por parte das instituições. Elas podem, no ano a que são sujeitos os cortes, ter alguma capacidade de resposta, vir a tê-la até no curto prazo, mas o problema está em saber como é que os efeitos que essas restrições determinam para o interior da universidade vêm a repercutir-se depois no tempo e, por isso, a produzir efeitos de médio e de longo prazo que são bastante mais gravosos. E, portanto, nesta medida, o que há é que distinguir as instituições, avaliando, sobretudo, os efeitos negativos no médio e no longo prazo que resultam dos cortes que estão a ser estabelecidos. Eu ia lhe perguntar precisamente isso. Que efeitos são esses que podem acontecer? Consegue dar exemplos práticos do que é que pode vir a acontecer? No plano dos projetos de investigação que são plurianuais e que são desenvolvidos ao longo do tempo, naquilo que é a saída ou a fuga para o estrangeiro de elementos do corpo docente e do corpo de investigadores, que são essenciais, nomeadamente quando nós estamos a trabalhar numa perspectiva que, quer no contexto europeu, quer no contexto nacional, aponta para um período que vai até o ano 2020, e onde, portanto, o investimento e a projeção das qualidades e das capacidades ativas de intervenção tem que ser garantido pelo suporte financeiro, que não se pretende que seja superior ao que está previsto, pretende-se que seja garantido que o que está previsto é consequente, se mantém e permite que as previsões e a antecipação das previsões possam ter consequência e possam, de alguma forma, garantir que, uma vez que se faz a previsão, se pode agir por forma a garantir que a ação concreta no terreno é correspondente à previsão que se fez. Acha então que, porque nos últimos anos houve uma evolução grande das universidades, nomeadamente a Universidade do Minho, não é? Houve um crescimento, acha que poderá estar-se na curva agora ao contrário? Eu espero que não se esteja, mas esse é um dos riscos que podem vir a verificar-se. Eu julgo que o ensino superior em Portugal, de uma maneira geral, e as universidades em particular, deram um salto qualitativo muito significativo nos últimos anos, nas últimas décadas, nomeadamente do ponto de vista da produção científica e da qualidade da sua investigação científica, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. A própria forma como elas incorporaram todas as modificações que resultaram do processo de Bolonha, o modo como se adaptaram às novas realidades e às novas exigências, o modo como se internacionalizaram, projetou as universidades portuguesas para um espaço onde elas normalmente não habitavam. Hoje temos universidades portuguesas no ranking das melhores universidades do mundo e esta é uma conquista, este é um espaço de aquisição que a todo o trânsito deve ser preservado, não em nome específico das instituições enquanto tal, mas em nome específico até da possibilidade de criarmos rampas de lançamento e alavancas para podermos sair da situação de crise em que nos encontramos. Não podemos esgotar as instituições mais dinâmicas e aquelas que, no fundo, nos garantem a possibilidade dessa saída mais consequente, fazendo um corte que é razoavelmente universal e que abrange todas igualmente. Acha que, também, que é nesse processo que também está em causa, por exemplo, porque o regime fundacional foi, no fundo, está num processo suspenso aqui na Universidade de Minho, não é? Ou seja, essa saída, essa possibilidade... Essa é uma questão diferente, apesar de tudo. Ela acaba também por se repercutir negativamente no interior da própria universidade, até porque ela acaba por estar no impasse. Em princípio, há uma aprovação por parte do Conselho Geral que permite à reitoria trabalhar o processo de transformação da Universidade do Minho em fundação e, portanto, poder estabelecer o regime fundacional para o seu exercício e para a definição da sua própria identidade institucional. O processo foi iniciado e, neste momento, está parado e, portanto, não se sabe o que é que vai acontecer com a revisão anunciada do RGIES, o que também, obviamente, não é saudável para aquilo que, no fundo, seja a projeção, mais uma vez, a médio e a longo prazo da universidade. Mas, enfim, isso passa por outra dimensão, sim, que não aquela que mais diretamente se prende com a questão do financiamento. Mas já lá vamos também mais concretamente a essa questão. Eu ia lhe perguntar também, ainda ao encontro do que estávamos aqui a falar, em relação ao plano estratégico da Universidade, recentemente aprovado, acha que esta imprevisibilidade que fala aqui
pode, de certa forma, pôr em causa algumas das ideias, nomeadamente a questão da internacionalização da Universidade de Minho, pode estar aqui em causa com tudo isto? Pois nós esperamos bem que não, porque o plano estratégico foi aprovado pelo Conselho Geral da Universidade do Minho, depois de um trabalho exaustivo, da auscultação à academia, houve um grande envolvimento da academia. O plano estratégico hoje é o plano da Universidade do Minho, é o plano da sua academia, da sua equipe reitoral, do seu Conselho Geral. É um plano que nos estimula a todos, que vai muito na linha daquilo que, repito mais uma vez, vem anunciado da Europa como sendo o espaço e o tempo ideal para que haja uma projeção significativa de qualidade do ensino superior em geral, da investigação, das joint ventures que se podem estabelecer no plano internacional. E, portanto, nós estamos aqui num domínio onde é absolutamente essencial que não haja restrições negativas que produzam efeitos de desistência ou efeitos de regressão naquilo que tem sido o crescimento das universidades em Portugal e da Universidade do Minho em particular. É claro que há sempre o perigo de poder acontecer efeitos negativos na sequência daquilo que já disse anteriormente. E, portanto, temos que estar alertados para esse perigo. O Conselho Geral também tem como missão acompanhar a própria execução do plano estratégico, que ele próprio aprovou, e é isso que nós iremos fazer, aqui neste caso concreto, nitidamente, em sintonia com o reitor e procurando encontrar também em conjunto sinergias bastantes para podermos chamar a atenção para os efeitos nefastos que podem advir numa situação deste tipo. Permita-me voltar à segunda-feira passada, a tomada de posse do professor António Cunha, e também, uma vez mais, ao seu discurso, onde faz referência aqui à reorganização de toda a rede do ensino superior. Noto aqui algumas críticas à forma como o ensino superior pode e deve ser pensado no nosso país. Quer concretizar algumas das linhas que baseia esse seu pensamento? Sim, eu gostava relativamente a isso de fazer uma advertência que em nenhuma circunstância me impede de responder à sua pergunta, pelo contrário, tenho todo o gosto. Aliás, estamos a falar de um tema que eu próprio coloquei, portanto, tenho o maior prazer em falar dele. Mas gostaria de dar uma nota que eu julgo que, apesar de tudo, é importante. Como sabe, eu, como Presidente do Conselho Geral, sou membro externo da Universidade e sou eu próprio membro externo do mundo universitário, portanto, não pertenço a nenhuma outra universidade e, por isso, é como cidadão que eu estou aqui. O próprio Estatuto, como sabem, impõe que o Presidente do Conselho Geral seja escolhido entre os membros externos e é nessa condição de membro externo que eu me pronuncio sobre esta matéria. E, portanto, eu diria que, em relação a alguns aspectos, faço como um profano e não propriamente como um sacerdote do templo. Tenho, como cidadão, um pensamento sobre esta matéria e é muito como cidadão que legitima a minha participação como membro externo, e nomeadamente como Presidente do órgão, que eu emito opinião sobre este assunto. Vamos lá, eu creio que nós temos que colocar esta questão do redimensionamento da rede e da racionalização da rede do ensino superior, eu diria em dois planos. Um plano imediato, em que, estando sobre a mesa uma decisão que impõe que se caminhe para aí, nós temos necessariamente que tentar compreender quais são os trâmites que estão a ser seguidos e sermos parte ativa nesse processo, quer a Universidade pela via da intervenção do reitor, quer pela via do Conselho Geral, que aliás foi convidado pelo Sr. Secretário de Estado a participar também nesse processo, e portanto nós temos que estar disponíveis para intervir aí, para tomarmos posição e para emitirmos a nossa opinião. Agora, isso não nos impede de entender que, porventura, outro caminho teria sido preferível, eu diria talvez até outro tempo na definição deste tipo de trajeto que vamos estabelecer. Porventura deveria ter-se começado mais cedo, porventura não deveríamos ter de correr tão apressadamente como está a fazer-se agora. Por uma razão simples. Nós temos que compreender verdadeiramente de que é que estamos a falar quando estamos a falar de ensino superior. Porque repare que nós temos aqui três elementos que são essenciais. Um, que é a definição do ensino superior e a definição do papel da universidade no ensino superior. Outro, que tem que ver com a questão da eventual revisão do RGES, portanto, do regime jurídico do ensino superior, e outro que tem que ver com a própria racionalização da rede do ensino superior. Portanto, temos três aspectos, três pilares que são essenciais. Tenho alguma dificuldade em aceitar que o melhor caminho seja o que está a ser seguido, isto é, começando pela rede e, portanto, pela organização do ensino superior, sem se definir previamente qual é o regime jurídico que lhe vai caber e qual é a definição exata do próprio ensino superior enquanto tal e qual é o lugar daí da universidade.
Eu, pessoalmente, mas é uma opinião pessoal, repito, e que vale apenas aquilo que vale a minha opinião enquanto a opinião pessoal. Eu ficaria mais reconfortado, sentir-me mais à vontade, se compreendesse que nós estamos claramente a definir o que é, neste contexto, a universidade. Antes mesmo de definir o que é o ensino superior. Eu não quero com isto criar clivagens de outra natureza que não seja desta que estou a referir. Não tenho nenhuma dificuldade em aceitar um alargamento do ensino superior, nomeadamente quando hoje se fala dos ciclos curtos que virão eventualmente a ser criados em substituição de outros de natureza diferente que já existem. Eu não tomo posição relativamente a isso, mas neste momento, mas também não é isso que me coloca dificuldades para compreender uma intervenção que alargue mais a base do que seja o ensino superior e do que seja a extensão do ensino superior. O que eu tenho dificuldade em aceitar é que esta discussão seja feita sem que nós tenhamos primeiro definido claramente o que é a universidade. O que se quer da universidade, sabendo primeiro o que ela é e só depois sabendo para que é que ela serve. Nós corremos o risco de, caminhando ao contrário, irmos mais depressa saber para que serve a universidade, sem antes sabermos o que é que verdadeiramente ela é. E isto parece que pode, de alguma forma, implicar negativamente naquilo que, como eu gosto de dizer, ontologicamente é a universidade, que é uma realidade em si mesmo e que deve impor-se por si própria. Não significa isso que ela não seja suscetível de ser discutida e criticada, que não seja ela própria merecedora de modificações internas profundas, quer quanto aos conteúdos, quer quanto ao próprio objeto dela em si mesmo. Agora, isto não nos dispensa de assentarmos numa convicção e num consenso sobre o que é a universidade. A partir daqui, saber como se alarga o ensino superior para lá da universidade. E quais são os modelos que se vão encontrar, e isso então reclama a intervenção, nomeadamente dos GIEs, no sentido de saber como vai conformar-se toda esta globalidade das instituições que constituirão o ensino superior. E depois disto, pareceria que seria muito mais simples entrar na racionalização do ensino superior, sabendo exatamente como vai ele organizar-se no terreno, em função das várias questões que são colocadas quando se põe a questão da racionalização. E, portanto, este parece-me que deveria ser o caminho, a cronologia da intervenção, ou se quisesse fazer tudo simultaneamente, mas fazer com a noção exata de que há 3 planos distintos e que eles devem ser considerados autonomamente. Não creio que seja isso que está a ser feito e, nessa medida, eu fico, enfim, menos encantado com o caminho que estamos a seguir, embora, obviamente, voltando ao início da resposta, se esse é o caminho, então nós estaremos nele e com certeza que iremos tomar posição sobre isso. Mas ao começar nesses 3 pontos que fez questão de distinguir e ordená-los, ao começar pela racionalização, que é o que se projeta, sente que a questão das universidades estão a ser tratadas como meros números? Eu não direi exatamente isso, não direi isso. O que eu admito é que nós possamos estar a deixar de lado um aspecto que hoje parece absolutamente essencial, que é o de compreendermos a essência de determinado tipo de instituições. E as universidades são instituições que têm uma dimensão essencial na compreensão global do processo educativo em geral e do processo educativo superior em particular. Se nós vamos trabalhar exclusivamente a rede, ou se vamos trabalhar alargadamente o ensino superior, corremos o risco de entrar rapidamente numa deriva funcionalista, numa deriva instrumental, em que as universidades perdem caráter e perdem dimensão, justamente por serem englobadas numa outra dinâmica de intervenção que pode não respeitar verdadeiramente isso que é a sua matriz originária. Essa matriz originária, enquanto ontologia, enquanto afirmação de si próprias, enquanto instituições autónomas, e é justamente porque são autónomas que elas devem ser tributárias do direito à autonomia no desenvolvimento da sua atividade, aos mais diversos níveis, o eventual desrespeito por essa dimensão pode, uma vez mais, repercutir-se negativamente naquilo que venha a ser a universidade posteriormente no contexto geral do ensino superior. Mas diga uma coisa, aqui esta questão da distribuição, não é distribuição, da estruturação da rede. Os politécnicos têm assumido aqui uma dimensão que, de certa forma, se está a sobrepor àquilo que são as universidades ou aquilo que poderão ser. Está a haver aqui uma certa desvirtuação de que eu não vou dizer se sim, se não. Não vou dizer se estão, se não estão, nem nesta minha perspectiva há qualquer tentativa de diminuição de qualquer componente do ensino superior. O que eu julgo é que justamente se não fizermos isto, que eu digo que me parece importante que se faça, nós a certa altura estamos a criar um imenso ruído relativamente às várias instituições que intercedem no ensino superior, nomeadamente isso que está a dizer. Não porque haja uma vontade de o fazer, não porque haja uma competição interna nesse sentido, mas porque a dado passo
a perda de identidade originária, repito, ontológica, essencial, do ADN de cada uma das instituições, pode levar a que esse ruído se instale e, a certa altura, nós venhamos a ter soluções que são, mais uma vez, soluções ditadas pela conjuntura, mas que podem pôr em causa aquilo que, no fundo, deve ser a base estrutural e estruturante do ensino superior, a partir da universidade e do ensino superior universitário. Isto, posso fugir um bocadinho ao tema, mas se calhar também estando dentro dele, não é? Porque num passado chegou-se a falar de uma universidade do Minho, verdadeiramente do Minho, ou seja, o Politécnico de Viana e até o do Cávado, o IPCA, integrar a Universidade do Minho. Vê isso de uma forma utópica ou... Essa matéria, por duas razões, eu vou-vos pedir para não vos dar opinião, por duas razões. Em primeiro lugar, porque julgo que isso já, no fundo, nos colocaria dentro da questão da rede, porque a questão da rede passa necessariamente por aí depois, e, ao mesmo tempo, isso reclama uma clara tomada de posição do Conselho Geral, que ainda não aconteceu, e aí, mesmo que eu vos desse a opinião como cidadão, nunca deixaria de estar a antecipar uma tomada de posição para o interior do Conselho, e isso, se me permitem, eu não faria. Okay. Há sempre essas vicissitudes do cargo que provavelmente irão acontecer mais algumas vezes neste nosso encontro. Exatamente. A questão que acaba também por não fugir, regionalizar para internacionalizar a universidade. Considera que esta é uma boa definição de que é que pode ser a estratégia e de que forma é que isso pode ser feito? Eu não estou muito preocupado com a terminologia e com as definições, porque eu hoje devo dizer que tenho algum receio da semântica, porque nós podemos estar de acordo com ela, mas depois acabar por atribuir conteúdos significantes àquilo que dizemos, que nem sempre corresponde ao que pretendíamos afirmar. Aquilo que eu julgo que se pode responder de uma forma clara aí é que nós temos hoje uma forte componente regional a este nível, mas ao nível universitário nenhuma componente regional pode afirmar a universidade se ela não tiver uma dimensão internacional cada vez mais expansiva e que cada vez mais projete, nomeadamente a própria região, desse contexto internacional. E, portanto, o que eu julgo é que hoje nós não podemos continuar a pensar, se é que ainda há quem pense assim, numa dicotomia região, universo, o mundo, a Europa, numa internacionalização que nega a regionalização ou uma regionalização que nega a internacionalização. Não creio que nenhuma universidade, por mais regional que seja na sua implantação, possa negar a absoluta necessidade de afirmação internacional. E, portanto, julgo que nós estamos a trabalhar, se quiser, num domínio que foi muito conhecido no passado como a localização e a globalização, e fazer coincidir as duas. Eu julgo que nós estamos aqui também a trabalhar para uma universidade que tem uma projeção local e uma inserção local e um desenvolvimento local essencial, mas que apenas faz sentido se isso se projetar internacionalmente, na linha, aliás, daquilo que tem sido o rumo da Universidade do Minho e que é hoje uma estratégia inequívoca e clara no plano estratégico definido até 2020 pela Universidade do Minho. A Universidade do Minho ocupa, neste último ranking, é a primeira universidade portuguesa a aparecer neste ranking. De que forma é que acha que isso pode ser potenciado neste ano e nos próximos também? Em primeiro lugar, deve ser potenciado, ou pode ser potenciado desde logo, pelo efeito psicológico que resulta. Quer dizer, o facto de haver uma estratégia e haver uma ação que é consequente com essa estratégia e, simultaneamente, verificarmos que os resultados e o reconhecimento externo são compatíveis com a estratégia e com a ação, isto é claramente positivo do ponto de vista do espírito da academia, do seu todo, da comunidade académica, da comunidade universitária no seu conjunto. Portanto, eu julgo que isso é claramente potenciador disso. Por outro lado, é evidente que há aqui uma progressão, e essa progressão que vem mais uma vez compatibilizada quer com o plano estratégico, quer com o plano de ação proposto pelo reitor agora na sua nova candidatura, quer provavelmente com o plano quadrienal que vai ser apresentado agora necessariamente no início do mandato pelo reitor. A conjugação desses dados com a agenda da Europa 1420 vai claramente conduzir a que isso tenha de acontecer. Não quero dizer que a manutenção no lugar do ranking seja de longo prazo, é muitíssimo difícil, porque nós temos a emergência sistemática de novas universidades asiáticas, com outro tipo de condições financeiras que a Universidade do Minho não tem, mas isto é mais um ponto onde, eventualmente, uma brutal restrição de financiamento pode vir a ter efeitos de repercussão negativos que seriam, evidentemente, indesejáveis também. Voltando agora ao regime fundacional da universidade, não é? Acha que haverá necessidade de fazer no futuro um novo referendo?
Esse é um ponto onde, mais uma vez, infelizmente, eu não vos posso dizer muito mais além daquilo que vos vou dizer. E aquilo que eu vos vou dizer é a mera constatação do que é óbvio. Peço desculpa de não ser mais efusivo na resposta, ou mais substantivo na resposta. Mas o que vos vou dizer é o seguinte. Há um processo que decorreu, e foi mais um processo relativamente ao qual o Conselho Geral anterior pode autorreconhecer-se meritório, visto que houve a possibilidade de um grande alargamento do debate na comunidade, não só um grande alargamento do debate no interior da comunidade, como a realização de um conjunto de ações, de debates e de seminários, trazendo pessoas exteriores à Universidade, à nossa Universidade, à Universidade do Minho, para debater essa matéria. Na sequência desse longo debate, o próprio Conselho Geral orientou os seus debates internos longamente também, e na sequência de tudo isso, há um voto maioritário por força do qual se dava ao reitor luz verde para ele poder dar início ao processo de transformação da Universidade do Minho em regime fundacional. Este processo está no Ministério e está em curso. Neste momento, não há, presumo eu, agenda sobre a mesa relativamente a este tema, a não ser o da expectativa, no sentido de que rapidamente, através da anunciada revisão do RGES, se perceba o que virá a acontecer. Em função daquilo que vier a acontecer, eu terei imenso gosto em lhes dar nessa altura a resposta à pergunta que me estão a fazer agora, mas nesta altura não vos posso dizer mais do que isto. Tomou posse em junho deste ano. Fala também que este caso do Conselho Geral na Universidade de Minho é um dos casos de maior sucesso a nível nacional, disse no seu discurso na tomada de posse do reitor António Cunha. Como é que olha para estes poucos meses enquanto presidente deste órgão? Que balanço? Eu sei que é prematuro fazê-lo neste momento, mas se é que se pode fazer algo, como é que olha para, e permita-me a expressão, a prestação dos membros no Conselho Geral? Eu diria, usando uma linguagem mais contabilística, que nesta altura a única coisa que posso fazer é um balancete, mas tenho todo o gosto em fazê-lo também. Até porque nós estamos, e eu julgo que aqui posso falar em nome de todos, nós estamos francamente animados com o trabalho que tem sido feito e com o modo como o Conselho Geral tem, na diversidade e até na diversidade opinativa dos membros que o integram, articulado a discussão e o debate em torno de temas que virão a projetar-se mais tempo no futuro. Eu, noutra circunstância, evidentemente, terei muito mais para vos dizer, mas, por exemplo, posso afirmarmos que a participação dos vários membros, sem qualquer distinção, tem sido de uma qualidade e de uma preocupação de preparação e de desejo de intervenção e de intervenção dando uma dinâmica grande ao próprio Conselho. Isso é muito interessante de acompanhar e de ver que é assim. Nós estamos a trabalhar, e na próxima reunião do Conselho Geral, no dia 2, praticamente esse tema ficará fechado, na criação de uma agenda própria do Conselho de Gestão. Como sabem, o Conselho de Gestão, o Conselho Geral, normalmente divide as suas reuniões plenárias numa primeira parte em que trata de assuntos do próprio Conselho e numa segunda parte em que trata de assuntos apresentados pelo reitor. Nós estamos, relativamente aos assuntos do Conselho, a organizar uma agenda própria que irá acompanhar o Conselho durante os 4 anos, uns casos que se resolverão, porventura, mais rapidamente, outros que acompanharão o Conselho ao longo dos 4 anos. Parece isso particularmente importante porque permite também programar a prazo aquilo que nós entendamos dever ser uma forma mais ativa do Conselho poder intervir nos assuntos da Universidade. Estamos, por outro lado, evidentemente com funções que vêm do mandato anterior, o acompanhamento do plano estratégico é essencial, o eventual acompanhamento da transformação ou não em regime fundacional será essencial, o da revisão do RGES vai ser obviamente essencial, mas temos outras áreas que nos parecem importantes, uma delas de conseguirmos potenciar uma maior participação da academia na própria vida da universidade em geral e de uma relação mais íntima com o próprio Conselho de Gestão. Iremos considerar algumas hipóteses que permitam desenvolver uma participação mais plural e mais universal, eventualmente facilitando, por exemplo,
a questão das votações, sempre que se trata de chamar a Academia a votar para este ou para aquele órgão, encontrar mecanismos que permitam potenciar mais ainda o voto e a quantidade de expressão eleitoral da Academia. O voto eletrónico, por exemplo? Eventualmente é uma questão que porventura será colocada sobre a mesa, sem que eu faça a menor ideia de qual venha a ser a consideração que o Conselho venha a ter sobre isso, mas é uma hipótese. Em todo o caso, o que queremos é que a relação com a Academia no seu todo seja mais intensa, com mais partilha de informação e com maior participação, mesmo na própria proximidade do Conselho, trazendo as unidades orgânicas mais perto do Conselho, podendo trazê-las a debater diretamente e internamente com o Conselho, continuando evidentemente a ter pelo menos por ano uma sessão aberta ao público, é que vai acontecer agora. Não foi possível nesta altura, mas esperamos que da próxima vez o seja, fazer aquilo que era a intenção nossa, que era que as reuniões abertas ao público tenham lugar nos campi e, portanto, seja o Conselho a ir junto da comunidade, no local onde ela, no seu cotidiano, está a viver e a manifestar a sua pujança. E as comissões especializadas de trabalho? As comissões especializadas mantêm-se as mesmas, porque trabalharam bastante bem no mandato anterior. Portanto, mantêm-se as mesmas 4 comissões especializadas e, curiosamente, a questão da agenda é interessante, porque nós definimos os temas que são temas específicos do plenário, que são sempre para ser tratados em plenário, mas referimos outros que, acabando obviamente no plenário, devem ser primeiro remetidos às comissões, que trabalharam sobre eles, desenvolverão atividade sobre eles e apresentarão depois, para a discussão final do plenário, aquilo que é o produto da sua ação. Mas há questões, por exemplo, que se prendem diretamente com os estudantes e que nos parecem importantes, desde logo a questão do apoio social, de saber até que ponto é que nós estamos, qual é o ponto da situação relativamente ao menor acesso e às mortes na pirâmide educativa, aqueles que saem a meio da própria pirâmide educativa e, portanto, no meio do curso, o que é possível fazer aí, como é que nós podemos intervir aí. Aí há uma disponibilidade muito grande, como nas outras matérias, dos estudantes envolvidos, nomeadamente até no sentido de troca de informação que eles podem, de alguma forma, trazer ao Conselho privilegiadamente, a partir da base de conhecimento que tem mais direta do que a nossa. Permita-me interromper, era uma das questões que também queríamos aqui colocar, o papel dos estudantes aqui, porque no passado foi dito que os estudantes poderiam ter um papel mais ativo neste Conselho. Eu falarei por aquilo que exatamente, vejo, eu ia lhe perguntar a sua opinião em relação a isto, falo por aquilo que vejo atrás. no Conselho Geral, neste Conselho Geral, que eu tenho a honra de presidir. Eu diria que, se nós pudéssemos imaginar alguém que, sem fazer qualquer ideia do que é um Conselho Geral e do que é uma universidade, e de repente entrasse numa reunião do Conselho Geral, esse alguém, pela qualidade de intervenção e pela quantidade de intervenção, não saberia distinguir os estudantes dos restantes. Isto é, os estudantes têm tido uma intervenção muitíssimo ativa e de grande qualidade. Devo sublinhar isso. Aliás, o discurso que o Carlos Videira fez na tomada de posse do reitor é bem demonstrativo disso, não apenas porque é um discurso reivindicativo próprio de um estudante que, naquela qualidade presidente da Associação Académica, representa os estudantes no seu contexto, mas que, independentemente disso e para lá disso, é um discurso de uma grande qualidade de fundamentação e de expressão intelectual do ponto de vista da apreciação crítica da matéria que está a tratar. Ora, isso tem-se repercutido muito no interior do Conselho Geral e, mais do que isso, os estudantes têm tido intervenção que não se pauta apenas por usar da palavra nos temas que mais diretamente têm a ver com os estudantes. Intervêm em todos os temas que interessam à Universidade, como membros inteiros, como é evidente, do Conselho Geral e como parte ativa e particularmente significativa do ponto de vista da qualidade da sua intervenção. Diga uma coisa, os elementos externos, não é, do Conselho Geral estão solidários com as preocupações dos estudantes, nomeadamente esta questão das bolsas, que até recentemente o Provedor da Justiça emitiu opinião favorável a uma reivindicação que até surgiu aqui da Associação Académica, ou seja, estão solidários com estas preocupações? Há hoje uma preocupação que cai sobre a Universidade, tal como nós começámos no início. E essa preocupação tem levado a que, naquilo que é essencial, o Conselho Geral está de acordo. Os membros do Conselho Geral estão de acordo. E é curioso, porque até nos membros externos há pessoas com convicções até ideológicas completamente diferentes, com pontos de vista completamente diferentes, uns mais voltados para setores de pensamento, outros mais voltados para setores de pensamento também, mas voltados mais para a investigação, para outro tipo de domínios.
Relativamente aos membros internos, as divergências de pensamento são também significativamente acentuadas, o que é muito bom, porque a democracia é isso. E, inclusivamente, o conflito de opiniões, a divergência de opiniões, é profundamente salutar à própria pujança da democracia. E por isso, o Conselho tem sido claramente um espaço onde há divergência de opiniões, mas onde há um claro consenso quanto aos objetivos essenciais e quanto à estratégia a seguir para podermos ultrapassar alguns dos problemas que são mais preocupantes. Hoje esse é um deles e aí eu posso dizer que a posição do Conselho tem sido unânime. Aliás, é curioso, se um dia tiverem a curiosidade de revisitar as atas do Conselho anterior, o Conselho aberto ao público no ano anterior, que aconteceu em Guimarães, na zona nova de extensão da Universidade, em Couros, houve uma intervenção e que depois foi acompanhada por uma posição global do Conselho sobre a questão das bolsas e onde, nomeadamente, foi dito que, sobretudo, a questão do estudante ficar privado de bolsa pelo facto do seu agregado familiar ter dívidas ao fisco era inaceitável, porque punha claramente em causa o princípio e a garantia do respeito pela igualdade de oportunidades. É curioso verificar agora que o Sr. Provedor de Justiça emite uma recomendação muito fundamentada, como não seria de esperar que fosse diferente, sobre esta matéria, e onde esse é um dos pontos onde ele claramente demonstra que ela roça a inconstitucionalidade, inclusivamente, e isso vem muito na linha daquilo que quer os estudantes aqui já tinham por si próprios feito chegar, quer ao Provedor de Justiça, quer a outras instâncias, quer àquilo que o próprio Conselho já tinha tomado como posição sua e que, evidentemente, o atual Conselho mantém e que desenvolve, porque realmente este é um dos pontos hoje que têm claramente que ser postos sobre a mesa como pontos de grande urgência, visto que nesta dimensão também nós estamos, de certo modo, começar a pôr em causa um dos grandes objetivos da Universidade, que é a sua dimensão inclusiva, que por esta via acaba por ser posta em causa também. E a sua opinião pessoal em relação a esta matéria? Os estudantes pronunciaram-se sobre isto, o Provedor de Justiça pronunciou-se favoravelmente a isto também, o Conselho de Reitores a mesma coisa. Qual é o próximo passo? O Ministério tem que... O próximo passo, nesta altura, neste momento preciso, é ainda de expectativa, porque, como sabe, o Provedor de Justiça o que pode é emitir uma recomendação, sim, não pode ter uma posição vinculativa e, portanto... Mas há aqui todo um consenso à volta desta... O que se espera é que as entidades a quem o Provedor de Justiça dirigiu a sua recomendação e, portanto, no seio do Governo, seja tomada uma posição e é desejável que, evidentemente, a recomendação do Provedor de Justiça seja tomada em conta. Exatamente. O mesmo nesta área da justiça, era isso onde eu queria chegar, e uma vez que tenho uma vasta experiência também profissional nesta área, integrou inclusivamente um governo nesta área da justiça, foi Ministro da Justiça, recordo, a inconstitucionalidade de algumas medidas do governo. Como é que olha enquanto cidadão para tudo isto que está a acontecer e que é inconstitucional, diz estava a faltar aqui a expressão, a inconstitucionalidade das medidas do Governo está aqui a ser posta em causa, a constitucionalidade das mesmas. Como é que olha enquanto cidadão para todo este processo? E o que é que pode ser feito? Eu vou-lhe falar das inconstitucionalidades que foram declaradas. As declaradas, exatamente. Não sei se há outras inconstitucionalidades ou não, ver se há, sim, se não. Eu julgo que nós precisamos de ter... num determinado momento é fundamental que nós saibamos parar para definir os limites, aquilo que eu diria que é inultrapassável e áreas de valores que são inexpugnáveis. Precisamos disso para nos encontrarmos numa identidade que nos valorize enquanto comunidade, neste caso enquanto comunidade nacional, e depois encontrar a partir dessa base de identidade que nos valorize e que nos identifique todos os pontos de divergência que eu já referi há pouco. Eu devo dizer que sou muito favorável aos consensos de chegada, não sou muito entusiasta dos consensos à partida, isto é, da ideia de que o que é preciso é um consenso. Eu julgo que, em democracia, o que é preciso é dar espaço para um bom conflito. Para um bom conflito que, exatamente porque é bom, tem que ser um conflito virtuoso, em que as partes em conflito se respeitem mutuamente, sejam capazes de afirmar até ao limite as suas convicções e o façam na ideia de que o importante no conflito é chegar a um ponto de decisão final, mais ou menos consensualizado, em que de alguma forma se respeitem os valores essenciais da democracia, do Estado de Direito e hoje, evidentemente, tendo em conta
Isso passa necessariamente por uma série de compromissos internacionais que nós temos claramente que, depois de ter firmado, temos de cumprir. Tudo isto me parece razoavelmente claro do ponto de vista retórico. A questão agora está em saber como é possível conviver com tudo isto. Ora, eu não creio que seja possível conviver com isto se nós não aceitarmos que há limites que são os próprios geradores de dificuldades, que são típicos do Estado de Direito e que são típicos da democracia. Onde é que eu quero chegar? Eu posso admitir, e admito com a maior naturalidade, que se discuta a bondade ou a menor bondade das decisões do Tribunal Constitucional. No sentido de dizer, nós estamos de acordo ou não estamos de acordo quando ao juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade das leis. Acho que os tribunais são suscetíveis de ser criticados, o Tribunal Constitucional, como qualquer outro, durante todo o tempo em que eu exerci funções, nomeadamente como juiz, aceitei isso com toda a naturalidade. Os tribunais não estão acima da crítica que em democracia o cidadão possa fazer sobre as suas decisões e, portanto, no contexto geral do funcionamento das instituições, é possível que isso aconteça. Já tenho muita dificuldade em aceitar que, em determinado momento, se ponha em causa não a Constituição, porque a Constituição é suscetível de revisão e, portanto, se do ponto de vista político houver acordo para a revisão, eu poderei concordar ou não, mas que se faça a revisão. Agora, já não posso aceitar que se ponha em causa o próprio Tribunal enquanto tal. Isto é, no sentido de dizer que, num contexto determinado, é por causa de um determinado Tribunal que nós estamos a ter mais prejuízo ou mais benefício relativamente aos objetivos que estabelecemos. E, nessa medida, portanto, eu prefiro situar-me na posição em que sempre me situei, de que um tribunal disponível para julgar o que quer que seja deve fazê-lo com o máximo de independência, com o máximo de qualidade na apreciação das matérias que tem para tratar e com o máximo de assunção da responsabilidade pelas decisões que assume. E isso é que constitui um tribunal independente. Colocar o próprio tribunal sobre a linha de fogo para encontrar explicações, ou porque este juiz é mais aquilo, ou aquilo mais aquilo outro, ou por causa daqui as consequências que resultam são estas, isso parece-me preocupante e parece-me perturbador da saúde de um Estado de Direito, onde necessariamente nós havemos de continuar a gostar de viver, embora aqui ou ali às vezes com alguma reserva quanto ao modo como ele tem vindo a ser tratado. Leio com isso que o Governo deve acatar e assumir as suas responsabilidades nas decisões e respeitar naturalmente a inconstitucionalidade. Isso parece óbvio. Parece-me óbvio que é assim que deve ser, porque não é o Governo, porque neste momento é o Governo que está eventualmente nessa situação, mas o Governo, qualquer instituição relativamente à qual o Tribunal Constitucional imita decisões de inconstitucionalidade. Eu, por exemplo, enquanto Ministro da Justiça, tive 2 decisões de inconstitucionalidade sobre 2 iniciativas legislativas minhas que me pareciam particularmente importantes para mudar o funcionamento da Justiça em Portugal. Curiosamente, as decisões de inconstitucionalidade foram por maioria muito próxima, muito chegada. Eu, com toda a franqueza, não fiquei convencido com a argumentação do Tribunal Constitucional, mas obviamente que aceitei completamente a decisão do Tribunal Constitucional, não foram para a frente os caminhos que aqueles diplomas propunham, e com toda a naturalidade eu entendia que não havia problemas, da mesma maneira que houve vários juízes do Tribunal Constitucional que também entendiam, a maioria entendeu que sim, isto é o funcionamento da democracia, é o funcionamento de um Estado de Direito, e mal de nós quando a certa altura isto passar a constituir uma entropia e uma doença do sistema, em vez de ser a pujança da sua saúde e a demonstração de que ele é assim que funciona saudavelmente. Em relação à justiça, enquanto toda, é uma das áreas da sociedade que mais questionada é, tanto pela sua morosidade de alguns processos. Como é que olha para a justiça do seu tempo e a justiça nos dias que correm? Essa é uma questão interessantíssima para 4 entrevistas que nós podíamos combinar já a partir desta, não é? Sinteticamente. Não, eu posso dizer-lhe que nós temos, em muitos aspectos, antes de mais, repare, nós falamos da justiça e continuamos a falar da justiça e muito bem, não há nada de profundamente errado nisso, mas nós temos que compreender que o mundo evoluiu de tal forma e o país evoluiu de tal forma que nós hoje temos que falar de várias componentes da justiça e de vários setores da justiça. Quando nós dizemos a justiça funciona mal, ou a justiça está em crise, não é, há setores da justiça que sim, há outros que não. E nós precisamos de fazer isto para perceber depois qual é a área onde devemos intervir e onde devemos estar a ser mais assertivos para poder modificar as coisas. Por outro lado também, a justiça, tradicionalmente, é uma instituição conservadora, que tem dificuldade em mudar, enfim, em se auto-regenerar,
e que é também pela sua própria natureza muito corporativa, portanto muito voltada para o seu próprio interior. Eu sempre defendi que verdadeiramente a Justiça teria há muito tempo que ter percebido o que mudou por fora, para ela própria se adaptar ao que mudou por fora. A Justiça ficou muito voltada sobre si própria, fazendo discursos muito autolegitimadores e, portanto, ia-se afastando dessa realidade que mudou por fora. Tem havido, ao longo deste tempo, progressivamente, sinais de mudança que vão tornando as coisas mais aptas a modernizarem-se e a serem capazes de responderem com maior eficácia em vários níveis. Todavia, há ainda um caminho muito longo a percorrer. Eu julgo que, apesar de tudo, há aqui um sinal de esperança, no sentido que o caminho que se tem percorrido vai, de uma maneira geral, no bom sentido. Há vários aspectos em que eu julgo que deveria caminhar-se diferentemente, mas de uma maneira geral vai no bom sentido. Ora, o problema é, mais uma vez, voltamos à primeira questão que aqui foi colocada, saber verdadeiramente o que isto é, saber verdadeiramente o que se quer disto. Isto é, eu acho que nós precisamos de regressar a um tempo em que precisamos de definir e discutir políticas e não estarmos sistematicamente a definir e a discutir medidas, porque as medidas são a consequência das políticas. E se nós não discutimos profundamente políticas, temos muita dificuldade em dar depois sentido que seja coerente às medidas que vamos adotando. Muito bem, estamos quase a chegar ao fim, mas há um tema que obrigatoriamente temos que tocar, que é o Encontro Nacional dos Presidentes do Conselho Geral. Realizou-se aqui no Minho, as conclusões, de certa forma, já foram tornadas públicas. Que balanço é que faz deste primeiro encontro e percebeu-se que é a importância que este momento pode ter para o ensino superior? Que balanço é que faz deste primeiro encontro? Eu faço um balanço muito positivo, embora, como sabe, o elogio em boca própria é vitupério, como diz o nosso povo. Mas eu julgo que estou perfeitamente legitimado para o fazer, porque isso foi o que foi feito por todos os presidentes e representantes dos Conselhos Gerais que estiveram entre nós. Não necessariamente representantes, temos que ter sempre aqui um especial cuidado para não faltarmos ao rigor das coisas. Ninguém esteve como representante do Conselho Geral. Estiveram os presidentes e delegações de Conselhos Gerais que vieram dos Conselhos Gerais, trouxeram a sua opinião, mas o que ficou deliberado é que, e aliás conta do comunicado, é que no fundo agora cada membro que aqui esteve vai fazer reconduzir ao seu Conselho Geral o próprio comunicado, que vai aí encontrar, esperamos nós, o respaldo do próprio Conselho para ficar aprovado daquilo que se fez. Agora, o que me parece muito importante é, em primeiro lugar, o conteúdo do próprio comunicado final, que mostra que os Conselhos Gerais estão claramente atentos e têm também uma visão claramente, enfim, por unanimidade, unânime, se quiser, relativamente a este tipo de matérias. Isto foi muito evidente, foi muito claro. Houve, aliás, o cuidado de ter alguma preocupação no sentido de não dar a ideia de que os Conselhos Gerais estavam a querer aqui apresentar-se como representantes quer de cada Conselho, quer da própria Universidade para o exterior, o que significa é que os Conselhos Gerais são hoje, dentro da Universidade, dentro do espaço da Universidade, uma componente orgânica que me parece fundamental e de grande possibilidade de desenvolvimento no futuro. Por aquilo que eu disse há pouco, pela diversidade que os compõe, pela diversidade de pensamento, pela diversidade das origens, e quando nós pegamos em várias destas pessoas do conjunto das universidades portuguesas, as unimos num encontro e as colocamos a refletir em comum sobre esta matéria, isto é um fórum que é particularmente importante e que deve despertar claramente a atenção das pessoas que ficam e estão necessariamente envolvidas nas dinâmicas, neste caso concreto, da universidade. Isto é muito importante e isto foi reconhecido por todos, de tal maneira que ficou acordado que este encontro terá a duração anual, a periodicidade anual, pelo menos, o que não significa que não possa excepcionalmente ter outro tipo de realizações no intervalo. Ficou já assente que o próximo decorrerá em Évora e fica aqui uma nota que me parece importante sublinhar. Os Conselhos Gerais, pela sua previsão legal, têm uma vocação para se voltar particularmente para o interior da sua universidade, de cada universidade. E isso é importante, quer muito por aquilo que são as suas competências próprias, quer muito por aquilo que são as competências que resultam das apresentações de propostas do reitor, algumas vinculadas, outras por iniciativa do próprio reitor. Portanto, há, na aparência, uma vocação, eu diria, internalista do Conselho Geral para cada uma das universidades. Agora, o que é evidente é que o vastíssimo conjunto de matérias sobre as quais os Conselhos Gerais têm que se pronunciar e a própria natureza dos elementos que o compõem, só essas justificam que haja
uma projeção externa de toda a sua atividade, de toda a sua ação e, inclusivamente, um discurso externo dos próprios Conselhos Gerais, justamente porque, tendo eles uma legitimação que também lhes vem da sociedade, evidentemente que eles vão de fazer repercutir na sociedade aquilo que é muito do seu funcionamento. Isto ficou muito claro. Eu julgo que nem todos no contexto nacional entendem assim, mas este é um caminho que é importante ir fazendo progressivamente, a bem do ensino superior, a bem da universidade e a bem do pensamento no nosso país. Isto é, a necessidade de reabilitar espaços que criem pensamento crítico e que sejam capazes, em nome de uma profunda responsabilidade cívica, de serem também mentores da mudança que necessariamente nós temos que introduzir na evolução do nosso país no seu conjunto. E, portanto, eu julgo que, se me pedir para fazer uma leitura dos resultados deste encontro, eu direi, como se costuma dizer nestas circunstâncias, quando os organizadores estão satisfeitos, que eles ultrapassaram as expectativas que tinham sido criadas inicialmente. Ou seja, acha que os Conselhos Gerais têm que ter mais visibilidade externa, não é? Eu não acho que tem que ter, e se cada um deles decidirá por si. Eu julgo que a visibilidade externa dos Conselhos Gerais pode ser importante também para alargar o debate na sociedade portuguesa sobre os temas que os Conselhos Gerais têm de tratar. Porque seria muito importante que a sociedade portuguesa reativasse o espaço público e que reativasse no espaço público do cotidiano da vida, que reativasse nesse espaço público a discussão e o debate sobre temas essenciais à construção do nosso futuro. E o do ensino superior em geral e da universidade em particular é inequivocamente um desses temas. Olhando para o comunicado oficial e pegando aqui ainda uma matéria que já abordamos aqui e satisfazendo-me também aqui de certa forma um pouco a curiosidade, esta questão do financiamento das universidades não está, e não sei se foram estas as suas palavras corretas, mas a universidade não está à boca de um cofre. Pegando também na posição do grupo onde corta relações com o Governo, como é que, enquanto Presidente do Conselho Geral e também depois deste encontro nacional, como é que olha para a prestação do Ministério da Educação neste caso? Eu não vou fazer, eu vou-te explicar porquê. Não vou fazer uma avaliação da prestação do Ministério por duas razões. Em primeiro lugar, porque há uma intervenção de discussão e de procura de solução no terreno que é obviamente liderada pelos reitores e não pelos Conselhos Gerais. Claro. E por outro lado, porque eu tenho a expectativa, que julgo que é uma expectativa legítima, de que a negociação vá ainda permitir resolver os problemas mais candentes que estão atualmente sobre a mesa. E, portanto, eu julgo que, sendo assim, aquilo que se me deve exigir como Presidente do Conselho Geral é que me resguarde e que não aumente o ruído que eventualmente pode acontecer à volta Mas não desse acha tema. preocupante o Dr. António Rendas pedir admissão face a... Claro que é preocupante, mas da dimensão preocupante que resulta desse facto, podem resultar consequências positivas, e eu prefiro, apesar de tudo, ser mais expectante relativamente às consequências positivas do que propriamente à avaliação política do significado imediato daquilo que foi a posição do Dr. António Rendas, que eu, aliás, compreendo perfeitamente, como é evidente, até porque aquilo que tem sido ao longo do seu mandato, a sua ação, ela, no fundo, foi trazida em coerência a este momento. Agora, há sobre a mesa as negociações que estão a ser conduzidas por quem deve conduzi-las e, portanto, eu entendo que aqui a posição deve ser de expectativa e não a de agudização de uma posição que talvez possa, do ponto de vista, do ponto atual em que as circunstâncias estão, vir a tornar-se mais perniciosa do que qualquer outra. Não terei sucesso se perguntar o mesmo ao Dr. Labrinho Lúcio enquanto cidadão português. Eu tenho muita pena, mas o Dr. Labrinho Lúcio foi quem me recomendou responder assim se me fizessem essa pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta da atualidade? Como é que viu os incidentes à frente da Assembleia da República, com os agentes da PSP a protestar, a invadir a escadaria? Enquanto cidadão, como é que vê que interpretação faz? Eu não vi totalmente o que se passou e, portanto, posso estar a fazer uma leitura que não seja absolutamente adequada àquilo que aconteceu. Eu tenho uma interpretação minha, mas apenas daquilo que eu vi, que não é a leitura global. Mas a consciência que eu tive foi a de que, em primeiro lugar, estamos perante uma manifestação legítima, evidentemente, sob todos os pontos de vista. Há um momento em que os manifestantes forçam a subida na escadaria da Assembleia, as forças policiais detêm essa subida até um determinado ponto. Tenho a convicção de que, de alguma maneira,
se percebeu que a subida da escadaria iria acontecer mais tarde ou mais cedo e que iria acontecer sem violência, iria acontecer apenas com a passagem mais lateral de alguns dos membros que estavam e que depois dariam entrada aos outros, até chegar a um ponto em que não haveria mais uma tentativa de avanço, pelo contrário, havia uma retirada ordeira daqueles que tinham forçado a entrada. E a interpretação que eu faço é esta, não vou fazer juízo de valor sobre ela, mas a interpretação que faço é esta, é que as forças de segurança terão querido demonstrar que são particularmente importantes para garantir a segurança e, por isso, deixaram claro o que aconteceria ou podia acontecer se essa segurança não fosse garantida. E, portanto, exerceram-na até determinado momento, deram um exemplo a seguir do que podia acontecer se ela não fosse exercida e, de alguma forma, encontraram aqui uma maneira de aqueles que estavam no ativo porque tinham que estar, de certo modo, se associarem aos que estavam a manifestar-se, desde que isso, em nenhuma circunstância, pusesse em causa aquilo que eram os objetivos que os que estavam no ativo tinham que garantir. Isto é uma leitura minha, pode ter alguma dose de ingenuidade, admito que sim, mas faz uma leitura política também da situação? Quer mais política do que esta. Muito bem. Doutor, chegamos então aqui ao fim desta entrevista. Aproveito uma vez mais para agradecer a disponibilidade de nos receber no seu gabinete, ainda por cima numa sexta-feira, ao final do dia. Em nome da RUM, agradecemos então esta entrevista do doutor. Desejamos também todo sucesso na produção deste cargo que ocupa desde junho. Todo sucesso para o Conselho Geral também da Universidade. Quero deixar... Eu é que vos agradeço muito e digo com franqueza que aqui estou completamente à vontade porque, tendo em conta a natureza da função que eu desempenho como Presidente do Conselho Geral, não como membro externo, mas como Presidente, eu aqui posso dizer-vos que este é o caso em que eu posso dizer, sem qualquer tipo de apenas de retórica e de elegância retórica, posso dizer que este é nitidamente o caso em que o sucesso é o sucesso todo da Academia e do Conselho, visto que eu não tenho nenhuma possibilidade de me autonomizar como órgão para ser bem sucedido enquanto tal. O meu sucesso é a repercussão do sucesso de todos nós e, portanto, é o empenhamento de todos e, sobretudo, aquilo que eu gostava, nomeadamente aos jovens estudantes, poder deixar, que é um pouco isto. Uma academia afirma-se pela sua capacidade de crítica, pela sua intencionalidade modificadora, pela sua não sujeição àquilo que vai sendo apontado como sendo correto e ocasionalmente correto. E isto só pode ser feito numa academia de elevação de qualidade quando é feito sem rejeitar o conflito, mas sempre com o respeito necessário pelas regras democráticas com que isso deve ser feito. Eu digo isto com toda a vontade porque vou conhecendo a Universidade do Minho. Eu costumo dizer que é bom não a conhecer completamente para não ficar interno, porque depois terei que sair do Conselho, mas vou conhecendo a Universidade do Minho e vou compreendendo que este é um espaço e um território de almas e de gente e de espírito e de pensamento e de trabalho que é muito importante preservar, porque o que tem sido feito aqui é absolutamente notável e eu devo dizer-vos que é uma honra muito grande que sinto pelo facto de poder fazer parte, nesta medida, sempre como membro externo, de um corpo como este. E, portanto, sou eu quem tenho que vos agradecer e felicitar-vos pelo vosso trabalho. Muito obrigado também. É da melhor forma, com esta nota em forma de conselho, que fechamos então esta entrevista. O Campus Urbal regressa para a semana. Relembro então, hoje tivemos como convidado o Dr. Laborinho Lúcio. Voltamos então para a semana. Tenha uma boa semana.